Então a sabedoria divina que está nas 613 mitzvot da Torá é chamado o externo da Chokhmah. Quer dizer, aquela sabedoria gigantesca que a gente estuda a Torá é só o externo. Igual o externo de qualquer esfera, o que passa para a próxima esfera é o chamado externo da primeira esfera. O que ficou no primeiro nível não tem como chegar para o nível inferior, que é a parte chamada íntima. É a própria Sefirah, que ela está unida com Deus. Como, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Chokhmah. A Chokhmah, a sabedoria divina, está unida com Deus, está unida com o próprio Deus. Ele, a sabedoria, é uma coisa só, no máximo da união, como a gente já explicou várias vezes no Tânia, que Deus ele não adquire sabedoria. Ele, a sabedoria, é uma coisa só. Então, a parte da Chokhmah que desce para os mundos, que desce para os inferiores, que são os limitados, quer dizer, se a sabedoria de Deus e Deus é uma coisa só, como pode acontecer que eu entendo a Torá, que é chamada de sabedoria de Deus? Eu não consigo captar Deus, Deus é ilimitado e eu sou limitado. Aí que tá. A parte que desce é chamado só o externozinho. É chamado também, às vezes, de ação em relação ao Atzilut. Igual um ser humano, pegar um exemplo do ser humano, que na alma dele, ele tem vários níveis, 5 níveis de maneira geral, que é o intelecto, a maneira que eu entendo, os sentimentos, as midot, marchaval, pensamento, fala e ação. Pega a ação, é o mais baixo dos 5. A vitalidade da alma ligada a uma ação é a mais baixa. Tanto que se eu empurrar aqui alguma coisa e depois alguém chegar, ninguém vai saber quem foi que empurrou. Porque o mais desconectado da pessoa, o mais baixo seria a ação. Falando, por exemplo, dá para perceber em geral quem é a pessoa que está falando. Então, a vitalidade ligada à ação, ela é como nada em relação à vitalidade do pensamento, por exemplo. E a do pensamento em relação ao sentimento, em relação ao intelecto, quer dizer, é muito abaixo. Então, a Chokhmah, sabedoria divina que vem para o nosso mundo, é chamado de ação. Quer dizer, igual a minha ação é muito abaixo do meu eu, do meu ser, a mesma coisa, essa parte da sabedoria divina que chegou para a gente é só um externozinho, só uma partezinha. Então, a mesma coisa em relação à sabedoria de Hashem. Aquela parte que consegue descer para os mundos inferiores, elas são como nada em relação ao panima, o íntimo, que está unido com Deus. A gente sabe que tudo perante Deus é como nada. Então, se é algo que eu consigo captar, e Deus ele é infinito e inalcançável, então isso mostra que é realmente a proporção do que eu consigo captar. Em relação ao que é a sabedoria divina, é sem proporção. As criaturas são limitadas, né? Então é uma descida gigantesca de Deus, modo de falar, para muita condensação para vir até o ser humano entender de maneira limitada, né? Igual, por exemplo, se pegar um ser humano que é um gênio, ele está agora se ocupando com uma coisa física. Então é uma descida muito grande. Então a mesma ideia, Deus desce para a gente, coloca para a gente um pouquinho da sua sabedoria para a gente captar. E por isso Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, que ele conseguiu captar o externo da Chokhmah, quer dizer, ele conseguiu pegar essa parte da Torá, como a gente falou, o que caiu da sabedoria de cima, que vai trazendo aqui para baixo para a Torá física, que a gente sabe que o principal da Torá é trazer na prática, é no físico, cumprir as mitzvot, lotase, ase, tanto as mitzvot passivas, ativas na prática, como está escrito que Hayom Lassotam, hoje é hora para fazer. E é grande o estudo porque traz ação. Então toda a ideia é trazer para cá. Porque Deus fez isso, Deus trouxe da sua sabedoria para a gente, a ideia da gente cumprir na prática. A pessoa que ela estuda para não cumprir, era melhor que a placenta tivesse virado, ou seja, é melhor que a pessoa não nascesse. A ideia é trazer aqui no mundo. Toda pessoa ela tem que passar até reencarnar para cumprir os mitzvot na prática, como é sabido do Arizal. Às vezes a pessoa tem que reencarnar para cumprir os mitzvot. Por quê? Mas você fez muito uma mitzvah, estudou muito a Torá. Tem que cumprir na prática. Então, Deus pegou a sua sabedoria e trouxe para a gente, Moshe Rabbeinu trouxe isso para a gente colocar a Torá na prática, fazer os mitzvot na prática.